Aí eu vou colocar o Emicida, né? Vou colocar o Emicida. Pode tomar. Emicida. Emicida. Uba, uba. Zoom Music. Valeu, Amazon Music. Valeu, Amazon Music. Por não dar 3 meses. Free, entendeu? Na régua. O pai agradece. É nóis. Depois de nós, é nós de novo. Emicida. Vai. Glorioso ritual. Qual? Ixi, agora começou. Não, então... Putz, é foda. Ué, putz, é foda. Eu vou pelo primeiro álbum, ok? Porque todos os álbuns do Emicida são música pra caralho. Eu tenho a impressão que esse furor de que eu falo lá dentro. Agora eu vou rezar, tá bom, gente? Eu vou rezar. Rezem de manhã. É difícil cantar a missão sem ver a ganância. Ori, fui aí, me digunile aí. Meu Ori, fui aí, me digunile aí. Meu Ori, por favor, me dê vida longa na terra. Meu Ori, por favor, me dê vida longa na terra. Meu Ori, por favor, me dê vida longa na terra. E de Belefu, Ori, expansão para o meu Ori. Expansão para o meu Ori. Expansão para o meu Ori. Ori, mojo, serelefu, que você se alegre comigo e traga boa sorte, Ori. Que você se alegre comigo e me traga boa sorte, Ori. Que você se alegre comigo e me traga boa sorte, Ori. E de Baulure que me for, Ori do benevolente não quebra. Ori do benevolente não quebra. Ori do benevolente não quebra. Ori Elinho Nikiobá. Que deseja, que precisa, assim seja. Axé. Uns veio comer várias minas, outros assinar vários cheques, uns pra ter várias tretas, tio. Eu vim pra fazer história pra contar já. Só quem sentiu, Take 2. Salve, família. Então, eu tô aqui porque esse daqui é meu lugar de oração. Todo dia de manhã eu acordo e venho aqui pra rezar, certo? E aí eu tô mostrando pra vocês um pouco da minha rotina. Primeiramente, acordo, faço 40 minutos de meditação. Antes eu tava fazendo 20, agora eu subi pra 40 e a meta é manter esses 40, certo? Aí depois dos 40 minutos de meditação, venho pra cá e rezo pelo meu Ori. Rezo pelo meu Ori, pro meu Ori me dá prosperidade, meu Ori me dá saúde, meu Ori me dá caminhos de prosperidade, meu Ori me dá caminhos de progresso, de paz. Meu Ori me abençoar para eu ser um líder, meu Ori me abençoar para eu ser um exemplo para minha comunidade, meu Ori me abençoar para eu estar em paz com a minha comunidade. Então eu faço esse ritual todos os dias. E aí depois de fazer essas rezas para Ori, eu venho aqui e rezo para Olodumare. Vocês já ouviram a banda Olodum? Olodum lá que fez a música lá com Michael Jackson? Então, Olodum, dentro do contexto Yorubá, dentro do panteão Yorubá, Olodum é Deus, é o cara que vive lá em cima, tá ligado? Que vive suave na nave, lá, entendeu? Num outro lugar, entendeu? Lá no céu mesmo. E ele criou nós, entendeu? Aí ele criou vários outros orixás que são os filhos de Deus, entendeu? Que são os filhos. Então ele é Deus e tem os filhos de Deus. Então, tipo, que Olodumare tá pra Deus, Jesus está pros outros orixás. Não tô falando isso, não é sincretismo. Aí agora a galera vai me chamar de um bandista. Não é isso, eu só tô, entendeu? Tentando contextualizar pra vocês. Enfim, então agora eu vou falar com o cara lá de cima, o cara que é Olodumare, certo? E... por que você reza escutando músicas? Não é todo dia, tem dias que eu rezo quietinho, entendeu? Agora tem dias, cara, que é bom. E aí eu gosto de colocar Emicida, eu gosto de colocar pessoas que são da cena da nossa arte nacional e que estão envolvidas com os orixás, que também tem suas rezas para os orixás, certo?
porque são exemplos pra mim e querendo ou não me faz bem. Então quando eu tô aqui rezando pelo meu Uri, quando eu vou rezar pra Olodumare, é como se fosse uma cerejinha do bolo ali, dessas músicas tocando de fundo, ao mesmo tempo que eu faço essas rezas. Pra mim é um momento muito bom. Rezo com Emicida, rezo com a Cauê Guajajara, rezo com músicas indígenas, rezo com músicas de orixá, e é isso aí. Bora rezar todo dia de manhã, hein? Agora eu vou rezar pro Olodumare. Ai, caralho! Olodumare, Olodumare. Muito obrigado, Olodumare, por mais um dia. Olodumare, muito obrigado por mais um dia ter acordado com saúde, Olodumare. Olodumare, muito obrigado pela água. Olodumare, muito obrigado pela comida. Olodumare, muito obrigado por essa casa, Olodumare. Muito obrigado, Olodumare, pelos orixás, por Ogum, por Oxóssi, por Exu, Olodumare. Muito obrigado pelos meus altares ali. Muito obrigado pela vida do Pai Robson de Oxóssi, que me trouxe até esse momento que eu vivo agora presente, de estar podendo rezar, de estar podendo orar, de estar podendo manifestar minha ancestralidade. Muito obrigado, Olodumare, pela minha mãe. Muito obrigado, Olodumare, pelo meu pai. Muito obrigado, Olodumare, pelo meu irmão. Muito obrigado pela família dele, pela Elo, pela Kate. Muito obrigado, Olodumare, pela vida da Gabi, pela vida da Thaís. Muito obrigado, Olodumare. Muito obrigado, Olodumare, pelos meus tios, pelas minhas tias, pelos meus primos, pelas minhas primas. Muito obrigado, Olodumare. Muito obrigado, Olodumare, pelos meus primos e primas de segunda e terceira geração. Muito obrigado pela vida da Pia, muito obrigado pela vida da Pité, muito obrigado pela vida do Roger, muito obrigado, Olodumare, muito obrigado pela vida da minha outra prima Tatá, muito obrigado pela Tirene, Olodumare, muito obrigado por todas as mulheres na minha vida, muito obrigado pela força de Ami, epa mãe, muito obrigado pela força de manhã na minha vida, epa, Modupéu, axé, muito obrigado, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pelas pessoas também que estão me assistindo nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, Olodumare, que o Senhor possa estar levando paz, que o Senhor possa estar levando prosperidade, que esse momento, essa ideia que eu tive na minha cabeça, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer prosperidade. Eu sei que eu já tinha jogado com a Balaoso, conversado sobre essa ideia, mas eu falo que em todos os projetos que eu vou fazer é quando eu coloco meus joelhos no chão, e é quando eu realmente estou aqui conversando com o Senhor, quando eu estou alinhado com a ancestralidade, que as coisas vão pra frente. Então muito obrigado por estar fazendo parte desse momento, talvez até parte do primeiro vídeo aí, e que vá, enfim, estar acompanhando essa minha nova série de rotinas. Gratidão, 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 gratidão. Agora eu vou cortar, entendeu? Que eu vou falar uns bagulho pessoal. Aí, entendeu? É nóis. Ile tutu, exu tutu, ireiro milá, xéu, Modupéu, como acordaste hoje, Urumilá? Espero que o senhor tenha acordado bem, espero que o senhor tenha uma ótima manhã, tenhamos um ótimo dia. Modupéu, pela tua presença na minha vida, por tudo que o senhor já trouxe na minha vida, através de Urumilá, através de Modupéu, axéu. Que o Senhor possa estar recebendo as orações feitas para o Olodumare para amanhã, essa manhã. Axéu, axéu, Modupéu, Modupéu, Modupéu. Oguiê, Ogum, Oguiê, Moiê, Modupéu, Ogum, Modupéu, Modupéu, Ogum, pela abertura de caminhos, Modupéu, Ogum, por sempre andar comigo, Modupéu, Ogum, por andar do lado de Oxóssi, trazer as ferramentas de Oxóssi, esse Pai com que o Senhor me concedeu, Modupéu, 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 axéu. O Senhor também possa estar recebendo as orações feitas para o Olodumare, para amanhã, essa manhã, que o Senhor possa estar me tornando um líder, me tornando um líder, me tornando um
líder, me preparando para liderar, me preparando para liderar, me preparando para liderar. E através de ti, as ferramentas de Oxóssi, as ferramentas na minha vida, eu possa utilizar elas para trazer prosperidade, para trazer caminhos abertos, para trazer vitórias sobre os inimigos. Axé, 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 mundo pé, Ogum. Aroleu, que Oxóssi. Jibamiô, babami, tua flecha é perfeita para despertar seu filho. Desperte seu filho perfeitamente. Muda o pé, Oxóssi, por todas as coisas certeiras que o Senhor já trouxe na minha vida. Muda o pé, por todas as soluções certeiras que o Senhor já trouxe na minha vida. Muda o pé, pelas linhas do caboclo. Muda o pé, pelo pai Robson de Oxóssi, que tanto axé trouxe na minha vida. E se hoje eu posso te saudar, se hoje eu posso saudar Ogum, se hoje eu posso saudar Orumilá, se hoje eu posso saudar Exu, é por causa da sua existência em minha vida. Muda o pé, axé, Sou um vadio aí, mas fala que não sorri se eu ligar agora. Fala que não chorou quando me viu embora. E se eu disser axé, axé, que o Senhor também possa estar aceitando as orações feitas para o Ludumare e para Yami Oxorongá essa manhã. Axé, axé, muda o pé, muda o pé, muda o pé, muda o pé. Axé, 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 axé. Ei, 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 ei. É isso aí, galera. Terminei as minhas rezas hoje. Acho que dão mais ou menos 1h30 de reza, porque eu faço as meditações. Aí são 46 minutos. Aí eu venho pra cá, aí reza pro meu ori. Aí deve dar mais uns 20 minutos. Aí já dá o quê? 1h10? Não, dá 1 hora, né? Aí dá 1 hora. Isso, dá 1h10. Aí depois eu faço as rezas pra Ludumare, pra manhinha. E aí aí deve dar 1h30 de oração por dia, mas é bom, gente, é bom. É meu momento favorito do dia. Eu comecei essa rotina recentemente. Eu já sempre saudei os orixás, assim, já faz acho que uns 2, 3 anos desde quando eu realmente comecei. Que eu sempre saudei os orixás, sempre também fiz a reza pelo meu ori de forma matinal. Depois de um tempo eu dei uma parada porque eu tô fazendo outras coisas de axé também de forma rotineira. Mas agora eu tô com essa nova rotina que tá sendo uma das minhas favoritas que eu já fiz. Que aí inclui, né, essas práticas orientais, de meditação. E depois nossa, eu tô falando com tanta, como é que fala? Segurança com a câmera, como se, nossa, eu estou aqui fazendo vídeos com vocês há muito tempo. Mas e aí depois eu faço então essas meditações que são, entendeu? Cara, meditação em 2018, já estamos em 2025, ou seja, há 7 anos atrás a meditação ela salvou minha vida, cara, ela salvou minha vida, assim. Eu me lembro que era um período que eu vivia com muita ansiedade, eu vivia com muita depressão, eu vivia com crises de pânico. E eu comecei a fazer meditação, me lembro que eu comecei a fazer meditação no Capão Redondo. Então tem uma praça lá, cara, que eu ia na quadra de futebol, eu ia na quadra de futebol a pico assim de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e eu ficava fazendo zazen, eu ficava fazendo meditação até o sol nascer. Cara, era lindo, era maravilhoso, porque tipo, é uma praça, é um parque, que tipo, ele é todo rodeado de árvores, tá ligado? E aí, eu vou desligar a música, porque senão vai dar problema de direitos autorais. E aí, eu ficava
E aí eu ficava fazendo zazen nessa praça que era rodeada de árvores. Tinha árvores assim pra tudo quanto é lado você via árvores, entendeu? E aí, mano, eu ficava meditando ali naquela quadra, então, tipo, mano, parecia que eu tava no interior, tá ligado? E aí, mano, eu via o sol nascer, assim, fazendo meditação. Mano, que coisa linda. Então, aquele momento, assim, tipo, é marcante na minha vida. E aí, depois, enfim, eu me mudei, muitas coisas aconteceram, e aí eu saí dessa... Veio pandemia também. E aí eu saí dessa rotina. E aí, agora, eu consegui restaurar essa rotina de fazer meditação. Tá sendo a rotina mais longa até então já feita. E eu tô muito grato, cara, muito grato, porque, assim, acho que até os orixás, entendeu? Estão vendo que a meditação me ajuda, né? Graças a Deus somos politeístas, aquelas. E então faço as meditações de manhã, aí depois venho aqui, rezo pelo meu ori, gosto de rezar pelo meu ori fortemente também. E Olodumare, é isso aí, agora aí acalmo os orixás, meus orixás aqui com Jin, né? O saúdo com Jin, que é uma prática também ancestral, uma prática milenar, ou seja, há mais de 500 anos, antes dos negros saírem de África, há 1000 anos atrás, quando os negros estavam em territórios africanos com seus reis e rainhas, nós já pegávamos o Jin diariamente, colocávamos em nossas bocas, fazíamos a nossa oração e ali colocávamos nesses orixás, que inclusive, interessante, não ia falar muito de orixá hoje, mas essas imagens de orixás, elas são feitas da madeira do Iroko, que é uma árvore rezada. Então, essas imagens que eu tenho aqui não são só madeiras que começaram a ser rezadas agora. Provavelmente há mais de 200, 300 anos, que é mais ou menos quanto tempo um pé de Iroko fica vivo no mundo, essas madeiras já estão sendo rezadas. E aí, no momento que o pessoal lá na Nigéria vê que chegou a hora, é chegada a hora, eles então fazem todo o ritual para pegar essa madeira, né? E aí vão transformando nessas imagens desses orixás, os quais os reverenciamos. Então, essas imagens aqui, elas não são de hoje. Elas já são rezadas há mais de 200, 300 anos, cara. Que coisa louca de se pensar, né? Enfim, agora eu vou falar por que eu tô fazendo esse vídeo no dia de hoje. Ok, galera. Esse é o Moleque Canal. E vamos lá. Por que eu resolvi fazer esses vídeos agora? Epstein. Foda, né? Vou repetir de novo. Epstein. Tá, vamos lá. Eu sei que o nome é bem caótico, mas pra vocês que não estão ligados no que tá acontecendo, eu vou explicar pra vocês. O bagulho é o seguinte, estamos aqui em dia 15 de julho de 2025 e desde a semana passada, uma das coisas que mais está sendo falado no jornal americano é sobre o caso Epstein, que é um caso de um ex-assediador sexual que assediou crianças e que fazia tráfico internacional com crianças. E foi um caso muito famoso que teve suas repercussões, se não me engano, foi lá para os anos 2000, certo? Que aí começou uma investigação e aí ele foi a júri, ele foi à corte, mas ele conseguiu pagar e sair. E nisso que ele pagou e conseguiu sair da cadeia, que ele ficou pagando, né, em liberdade essas acusações sexuais. Então, veja, vamos voltar um pouquinho antes disso, certo? Antes de chegar nas acusações. Quem é esse cara Epstein? Por que se fala Epstein? O que é Epstein? Epstein. Epstein é o nome do cara. Quem é esse cara? Esse cara, ele foi um cara que trabalhava com um ramo de investimentos de pessoas
bilionárias. Pessoas que têm na sua conta em banco números que passam do 7º dígito, né? Então assim, é coisa pra caralho, é muito dinheiro, entendeu? Não é nem 7, acho que já é 9, né? Enfim, é dinheiro pra caralho, muito dinheiro, entendeu? Dinheiro pra burro, entendeu? Então essas pessoas elas têm muito dinheiro e ele tava lá cuidando da vida financeira dessas pessoas. E ele fez isso durante sua vida toda. Então ele andou com muitas pessoas famosas, muitas pessoas do círculo econômico, muitas pessoas que realmente têm dinheiro pra burro. E aí, já num auge, assim, digamos assim, da sua carreira, ali mais velho, né? Começou a cair no conhecimento público, veio à tona, o público ficou sabendo sobre esse cara, que esse cara estava fazendo tráfico internacional de crianças, que esse cara ele é um pedófilo, que esse cara pega de crianças para abusar sexualmente. Cara, nem sei se eu posso estar falando de tudo isso com tanta fervorosidade aqui no YouTube, mas enfim, é isso que esse cara faz, né? Isso daí que esse cara faz. E aí, tudo começou por causa de uma menina que resolveu abrir o caso e falar tudo que estava acontecendo lá nos anos 2000. E aí foi essa história que eu falei pra vocês. Ele foi preso, mas ele foi à corte, e nisso que ele foi à corte, toda essa história se revirou. Por quê? Porque começaram a chegar muitas outras pessoas, muitas outras meninas, muitas outras crianças que já tinham sido já tinham sofrido abuso sexual, que já tinham sido estrupadas por causa desse cara. E assim, histórias assim, tipo, a menina tava lá na África do Sul, ela queria vir aqui para os Estados Unidos, queria estudar e tudo mais, aí chegou alguém prometendo que ia dar tudo porque ela queria, e aí ela veio pra cá, e aí quando ela chegou aqui, essa pessoa que também andava ali com esse cara, que é abusador, que é assediador, que é tudo que a gente acabou de falar, essa pessoa que andava assim com esse cara, ela pegou essa menina que tinha saído lá da África do Sul, vindo pra cá em busca de uma vida melhor, e entregou na mão desse cara. E aí essa menina foi parar no jetinho desse cara. Imagina, uma criança dentro de um jetinho, de uma pessoa que você não conhece, né? Se fosse uma pessoa conhecida, ok, mas enfim. Aí ela foi parar dentro do jetinho desse cara, quando foi ver ela já estava indo pra ilha, e quando ela chegou na ilha, aconteceu tudo isso daí que aconteceu. E aí não é só um caso, quando ela soltou o verbo, né? Quando ela ousou falar, quando ela saiu do silêncio, muitas outras pessoas também foram lá e falaram tudo que tinha acontecido com elas também, vítimas desse cara. E aí descobriu-se que existia uma rede muito maior de pessoas que estavam ali trabalhando com esse cara, pessoas bilionárias, pessoas com muito dinheiro, que também eram estrupadores, que também são pedófilos e que a gente não sabe, né? Quem são essas pessoas. E aí eu vou chegar nisso daí. E aí, então aconteceu todo esse caso, certo? Aí em 2000 ele foi pra corte, conseguiu pagar uma fiança e ser solto. 2018, 2019 começaram a acusar ele de novo. Acusaram, e nisso ele pegou alguns anos de prisão. E aí nisso que pegou alguns anos de prisão, história vem, história vai. O que dizem, que eu já vi pelo que eu pesquisei, não é geral que concorda, o que dizem é que ele se matou. Outras pessoas dizem que, né, ele morreu por alguém que matou ele para abafar o caso. E até teorias que, né, o cara ainda tá vivo e só sumiu mesmo da Face, né? Com a Face. Então, essa história aí veio à tona recentemente. Por quê? Vocês me dizem por quê? Me digam por quê, cara. Me digam por quê. Dá 5 segundos. Ok, vamos lá. O presidente deste país, construído com suor de latinos, construído com escravidão, construído matando milhares de povos indígenas, né?
hoje temos 1% do que era para ser os 99% dos povos indígenas deste país. Então, o presidente deste país, Estados Unidos, que é conhecido por tudo que é, está muito ligado com o caso Epstein. Está muito ligado com esse cara Epstein. Lá atrás, ele já saía muito com esse cara, já andava nos seus jatinhos, né? Já tinha muitos contatos. Existe até uma fala do nosso presidente falando: ah não, eu conheço esse cara, é um cara legal, eu sei que ele gosta de meninas jovens, muito jovens, vamos enfatizar essa parte, muito jovens, como eu. Isso foi dito a uma entrevista feita antes dele ser presidente do seu primeiro e do seu segundo mandato, que agora estamos. E aí, quando ele foi assumir o seu segundo cargo, né? Primeiro já rolou um bafafá e tudo mais. Quando ele foi assumir o segundo cargo, vamos lembrar, o primeiro foi ali, né? Agora, antes de 2020, né? E foi ali bem aonde o Epstein estava preso e, segundo as informações, segundo o noticiário, segundo o que foi dito oficialmente, se matou. Isso foi o que saiu, ok? E isso foi o que repercutiu, né, mexeu com a cabeça dos americanos. Aí agora, em 2025, onde estamos atualmente com ele no seu primeiro ano de mandato, começou a sair de novo. Por quê? Porque os republicanos, existem dois partidos aqui nos Estados Unidos, existem os democratas e existem os republicanos. Então, os democratas eles estavam querendo colocar uma outra pessoa no poder, né? E os republicanos estavam querendo colocar o Trump no poder. Mas só que os republicanos, uma boa base do partido republicano, uma boa base de quem vota nos republicanos, disse assim, ó, a gente vai votar em você, mas só que quando a gente votar em você, a gente quer que você solte todos os arquivos, todos os documentos, tudo que vocês têm aí sobre o caso Epstein. Porque a gente sabe que provavelmente você está envolvido, provavelmente existem outros nomes envolvidos, grandes nomes de Hollywood, grandes nomes da indústria financeira, grandes nomes do mundo, grandes nomes, bilionários, pessoas ricas, pessoas com poder, pessoas políticas. E existem pessoas políticas de direita, e existem pessoas políticas de esquerda, existem pessoas políticas republicanas, existem pessoas políticas democratas que estão dentro desses casos que eu já falei antes do que aconteceu com essas crianças. Então, essas pessoas, elas faziam isso com essas crianças e a gente não sabe o nome. O único nome que apareceu foi o Epstein. Mas só que assim, foram centenas, se não milhares de crianças. Então não dá para esse cara fazer tudo sozinho, certo? E assim, já há notícias de que já houve a constatação, né, já saiu em relatórios oficiais de outras pessoas bilionárias, outras pessoas ricas que também estavam associadas com esse cara. Por exemplo, um dos ex-donos, um dos ex-cabeças da Victoria's Secret. Ele conseguia pegar modelos e levar ali, associar com essa rede de pedofilia. Então, tudo isso aconteceu. E aí, e os caras sabem que existem outras pessoas. O público americano sabe que existem outras pessoas. E aí eles começaram a pressionar. Então quando você entrar, você vai liberar. Quando você entrar, você vai liberar. Quando você vai entrar, você vai liberar. E aí, lá no começo do mandato, ali para os 3 primeiros meses, no primeiro trimestre, o pessoal da Casa Branca saiu, foi a público e disse, não, a gente vai soltar os documentos para vocês, a gente vai falar tudo que estava acontecendo com vocês aqui ao vivo, sem caô. E aí, tipo, a galera comprou essa ideia, né? A galera, opa, não, agora eles vão falar, agora a verdade vai ser solta, agora acabou a mamata, entendeu? Mas só que agora, recentemente, nessa última semana, houve uma reunião na quarta-feira que, pasmem, juntou uma galera da Casa Branca com uma galera do FBI, dessas inteligências, coisas místicas, que aí entra o porquê de eu estar fazendo esse vídeo. E falaram assim, então, o caso Epstein,
Não vamos falar mais. Acabou. Silêncio. Ninguém mais fala porra nenhuma. Tudo que era pra ser divulgado já foi divulgado. Desculpa o palavreado. Tudo que foi pra ser divulgado já foi palavreado. E acabou. Não tem mais. Não tem mais o que ser dito. Não tem mais o que ser falado. E a galera assim, como assim? Aí, meu pai. Aí o bagulho pegou fogo. Aí foi daí pra ladeira abaixo, negão. E aí o Donald Trump, com todo respeito, cara, presidente, viu? Eu rezo pelo senhor. Com todo respeito. Aí ele já não tava muito favorável pra ele, por quê? Porque, cara, ele fez um monte de cagada no começo do mês. Não ele enquanto pessoa, entendeu? Mas assim, a cadeira, entendeu? A posse ali, o sujeito trabalhador dos Estados Unidos, o sujeito presidente, fez muitas coisas, cara. Tipo, taxação, né, de vários países, taxação à Europa, taxação ao Canadá, taxação ao México, tá ligado? Isso mexeu com a economia. Sem falar que muitas das vezes tem tirando incentivos financeiros para os próprios caras que trabalham aqui. A exemplo de Elon Musk, que era um cara muito beneficiado ali com certos incentivos e investimentos que o governo colocava para incentivar que o público geral comprasse carros elétricos. E o Donald Trump foi lá e disse, quer saber? Tira isso daí. Aí o Elon Musk, que a gente já sabe, foi lá e meteu. Entendeu? Eu tô aqui cortando, mas eu acho que dá pra você entender. Vou só fechar a janela aqui rapidinho, porque o moço começou a fazer obra. Então assim, já tinha uma galera dentro do Partido Republicano, uma galera do centro, público no geral, americano no geral, americano. O americano, ele já tava, cara, então, tá tendo uns bagulho aí meio estranho, tá acontecendo uns bagulho aí meio estranho, mas só que aí, veio esse caso do Caio Epstein, aí meu amigo, aí teve uma reunião dos próprios caras do Partido Republicano, que seriam tipo a direita daqui dos Estados Unidos. Os caras da direita, o cara republicano se juntaram assim, por favor, quem está feliz com o caso Epstein ter terminado? Um silêncio absoluto. Ninguém falou um A. Nem no cu passava Wi-Fi. Cara, ninguém. Aí essa mesma pessoa do Partido Republicano foi lá e perguntou: quem quer que essa investigação desse caso vá mais fundo, que tenhamos mais relatórios, que os relatórios sejam expostos a público? Por favor, faça barulho e levanta a mão. Aí galera, e aí, cara, quando eu vi esse vídeo, aí tipo, eu fiquei assistindo um noticiário sobre isso assim, um dia inteiro. Foi literalmente um dia só pra entender o que tava acontecendo. E aí quando eu tava assistindo isso, eu fiquei, caraca. Mas isso não é entendeu? A galera de esquerda, a galera de direita, os republicanos ou democratas. É o americano. É o público, é o povo. O povo não consegue engolir que existem pessoas que fizeram o que fizeram com crianças, que talvez ainda fazem o que fazem com crianças, e que estão aí soltas na sociedade, que as pessoas não podem ter acesso a essa informação. E eu não estou falando só a pessoa que é super esquerda, que é super democrata, que defende todas as causas. Não, é o americano médio. É o americano, sabe? É todo americano. Sabe o americano loirinho dos olhos azuis? Então, ele não quer que o filho dele seja pego por um cara bilionário que vai fazer o que fez. E aí quando eu vi isso, eu, caraca. Agora eu tô entendendo a América. Agora eu tô vendo o americano. Quer saber, tô do lado dele, porque é realmente um caso. E aí isso entrou dentro, e aí agora eu vou falar o porquê, né? Enfim, eu expliquei pra vocês todo o caso, o que tá acontecendo, o que aconteceu essa semana, como foi o posicionamento do povo. E aí o porquê de eu estar fazendo esses vídeos. Esses vídeos eu sempre tive vontade de fazer canal no YouTube. Agora, mudando de assunto. Acho que eu vou até mudar de cenário. Calma aí.
Mudei. Então, gente, eu sempre tive muita vontade de fazer um canal no YouTube. Sempre tive muita vontade. Hoje eu tô com 25 e eu me lembro que assim, quando eu tinha 15 anos de idade, as pessoas do meu convívio social, ainda quando eu estava no Brasil, falavam pra mim: faz um vídeo no YouTube, faz vídeo no YouTube, você vai bombar, vai dar certo, o YouTube tá no começo. Se eu tivesse ouvido essas pessoas, acho que hoje em dia eu estaria milionário, cara. Mas ok. Eu não estava bem espiritualmente para estar vivendo isso. E hoje em dia estou bem. Como eu mostrei, tenho uma rotina, tenho uma regularidade dentro do mundo espiritual, né? Então eu falo com os orixás, eu faço minhas meditações e isso pra mim... Gente, tem que... sério, não tem calma, vem aqui. Eu tô vivendo um momento espiritual como nunca antes na minha vida. Como nunca antes na minha vida. Como nunca antes. E eu tô tipo, caraca, mané, isso é possível, eu quero viver essa vida inteira. E assim, eu tô louco pra voltar pro Brasil, eu tô esperando os meus documentos, inclusive, governo, acelera aí pra nós. Eu tô esperando os meus documentos pra poder voltar pro Brasil. Por quê? Porque, cara, eu sinto que assim, eu tô num momento espiritual muito bom nos Estados Unidos. Todo respeito, tá? Estados Unidos, que eu amo. I love California. California, it's my place, it's a place to be. Entendeu? Então assim, eu amo a Califórnia. E aí, tipo, cara, mas só que eu percebi que o Brasil é um país espiritual pra caraca, meu irmão. Pra não falar outra coisa. O povo espiritual do Brasil, assim, é... Então assim, mano, a hora que eu chegar no Brasil e começar a viver essa espiritualidade, a hora que eu levar os meus orixás pro Brasil pra viver essa espiritualidade, vai ser assim um bagulho de cair o queixo. Eu não consigo mais esperar por esse momento. É realmente assim, tipo, o que você mais quer fazer da sua vida agora? Último pedido de realização. Cara, viver, sei lá, meia década no Brasil, indo na macumba, fazendo meditação com os budistas, indo fazer trabalho social com o povo da igreja. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Então, tipo... Mas ok, enquanto esse momento não chega, eu tô aqui vivendo do jeito que dá. E aí, então, mas assim, a minha chama espiritual ela tem acendido muito assim nesses últimos dias, muito mesmo. Acho que principalmente depois que eu comecei a fazer a sessão de 40 minutos. E aí veio esse caso, e aí eu percebi que as palavras têm poder. As palavras, elas têm poder. As palavras têm muito poder. Muito poder. Eu sou uma pessoa que... Eu sou da fé, eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, eu sou uma pessoa de fé. Quando eu vejo que, independente de lado, as pessoas estão se organizando porque elas botam fé que algo vai acontecer, que algo tem que acontecer, aí eu acredito junto, sacou? Então, esse sou eu. Eu sou uma pessoa da fé, cara. Ah, porque a esquerda... É claro, né? Às vezes a esquerda vai ter coisas que eu me identifico mais, às vezes a direita vai ter coisas que eu me identifico mais. Né? Se você for ver, por exemplo, a história aqui do Partido Republicano dos Democratas, é uma grande confusão. Antigamente os democratas que eram super racistas e tudo mais, que hoje em dia são os republicanos e vice-versa. Então assim, tipo, não dá pra julgar as pessoas. Eu não gosto de julgar as pessoas por causa de partido. Eu gosto realmente de conversar com todo mundo. Mas só que no momento atual que eu estou vivendo, eu tô num momento em que, tipo, eu não tô conversando com ninguém, nem de direita, nem de esquerda. Por quê? Porque eu preso pelo meu espiritual. Já tive momentos, por exemplo, no Brasil, antes de sair do Brasil, eu tava andando muito mais com uma galera de direita do que uma galera de esquerda. E suave na nave, reprise na suíte, de boa na lagoa, ok, entendeu? Então são fases, tudo nessa vida é fases. Mas só que aí vem um grande porém. Quando eu tava vivendo no Brasil, eu inclusive tava fazendo música e foi um dos melhores anos da minha vida, porque foram 4 anos que eu tava fazendo música dentro do metrô. E através do dinheiro, através desse suor aí, que eu consegui juntar o dinheiro pra vir pra cá. E foram, tipo, realmente os anos mais felizes da minha vida. Se eu começar a falar sobre isso, eu vou começar a chorar. Talvez até eu fale num outro vídeo, num outro dia. Mas... eu sou muito grato, cara. Sou muito grato, muito grato.
Mas só que aí, tipo, entrou, assim, tipo, uma possibilidade de estar subindo, assim, em carreira, no nível profissional, fazendo com pessoas que realmente têm cacife, né, que tem nome no mercado e tudo mais. E aí, quando entrou dentro da parte da sexualidade, eu me senti muito desconfortável, porque eu até não falei na época, depois eu até mandei mensagem pro cara e disse, eu acho que 1 ou 2 anos depois, e falei, cara, e falando pra vocês também, eu passei por um abuso sexual na minha infância, né? Então isso foi muito cobrado, assim, me alterou muito a minha vida. Também não vou falar nesse vídeo agora, talvez em algum vídeo eu me sinta confortável de dizer, talvez nunca, pelo menos pro YouTube. Mas só que assim, isso me custou muito, cara, isso me custou muito, 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 muito. E eu tive que sair do Brasil, inclusive, por conta disso, porque tipo, eu não conseguia conversar com as pessoas de como o que tinha acontecido com a minha sexualidade, como expressar ela, de fato. E tipo, eu tava no melhor momento da minha vida real oficial, sacou? Porque, tipo, eu não conseguia ficar dentro de casa. Então, tipo, mano, cantar pras pessoas, pra mim... Tipo, eu tinha sonho quando eu era criança de fazer música, tá ligado? E quando eu ia pro metrô cantar ali, tipo, contra os artistas de metrô, contra os artistas de trem, cara, tipo, era a realização de um sonho. É a realização de um sonho. Eu tô louco pra voltar pro Brasil, inclusive, pra voltar a fazer isso. Porque, pô, por mais tudo que tenha passado, por tudo que eu já passei, por todos os nãos que eu vi que falaram que eu não ia conseguir dar certo, que eu ia pro inferno, porque que isso, que aquilo, aquilo era a realização de um sonho, cara. Então, tipo, ok, já foi, né? E aí houve essa questão também com os produtores de eu não estar conseguindo. Eles falaram, putz, não, mas se for assim, se for assado, a gente não vai conseguir fechar com muitos contratantes e tudo mais. E aí, enfim, rolou outras coisas que eu vou deixar abaixo. E aí depois eu vim aqui para os Estados Unidos. E aí quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu pedi asilo LGBT pra conseguir me proteger do que estava acontecendo e, enfim, conseguir deixar mais claro. Porque, cara, assim, eu amo São Paulo, eu amo minha cidade, eu amo o momento que eu vivi com as pessoas, de novo, né, volta pra isso. Eu amo o momento que eu tive com as pessoas, com o público. Amo, amo, amo. Foi o momento mais feliz da minha vida, cara. Eu fazia questão de, sabe, ter um repertório ali que eu pudesse cantar para as crianças, que eu pudesse cantar para os adultos, que eu pudesse cantar para as famílias, que eu pudesse cantar para os jovens. Então eu cantava Djavan, cantava de Tim Maia, cantava Jorge Benjor, músicas assim, sabe, do cotidiano do povo brasileiro. E através desse momento aí, eu me senti humano. Eu senti que finalmente eu estava conseguindo superar tudo aquilo que tinha acontecido no meu passado. Eu senti que eu estava ganhando maturidade. Então acho que se eu continuasse ali, cara, eu acho que hoje eu, sério, me tornaria um homem muito bom. Principalmente se eu estivesse com a macumba. Mas a macumba, ela surgiu depois. A macumba, a fé, a espiritualidade, ela surgiu no exato momento que eu decido vir pra fora. Então eu não tive tempo de frequentar uma casa de umbanda, eu não tive tempo de frequentar uma casa de candomblé, eu não tive tempo de participar de um culto de Fá, que é o culto que eu faço. Eu não tive tempo de fazer uma meditação, de visitar um templo budista, nada nesse nível no Brasil. O que eu acredito muito também que teria sido infinitamente favorável. E aí eu vim pra cá, pedi meu asilo. E aí, cara, quando eu pedi meu asilo, assim, tipo, foi coisa de 3 dias. Eu só entrei nos Estados Unidos e pedi asilo. E quando eu pedi meu asilo, eles falaram, cara, o FBI vai te investigar. E aí, mano, aquilo me travou no nível. Negão. Caralho. Puta, mano, você é preto, seu pai nasceu no DIC, a maior favela de palafitas do Brasil, quiçá do mundo, tá ligado? Seus pais tiveram que lutar muito pra te dar um bagulho bom.
Aí nessa luta que eles fazem, tá ligado, mano? Aí acontece um abuso na sua infância, tá ligado? O pior não foi o abuso, cara, mas o pior foi a matraca das pessoas, a língua das pessoas, sabe? Que aí começaram a falar e fazer e acontecer. E aí, tipo, mano, dos meus 10 anos até até eu sair de casa, dos meus 10 até os meus 17, não tenho o que falar. E aí eu saí de casa e comecei a reconstruir minha vida, como eu tava dizendo pra vocês, que foram esses anos que eu cantei dentro do metrô. E foram os melhores anos da minha vida. Eu tinha responsabilidade, eu chegava no metrô 7 horas da manhã, só saía meio-dia, só saía quando eu conseguia fechar R$100, eu ia pra academia, eu estudava inglês porque eu já tinha vontade de sair pra fora, eu visitava outros artistas também, conversava com outros artistas, eu os acompanhava em shows, eu os acompanhava em outros lugares, então eu era muito disciplinado ali. E isso que me fez, mesmo trabalhando sozinho, conseguir juntar dinheiro para vir para cá e conseguir conhecer pessoas maravilhosas e ter momentos incríveis no Brasil. Mas só quando eu cheguei aqui eu fiquei sabendo disso, eu, caralho, mano, eu sou preto, tá ligado? Era só isso que eu pensava, negão. Se eu fosse branco, era tipo, ok, bora. Mas assim, mano, eu sou preto, vagabundo. Eu sou preto, viado. Eu sou preto, viado. Eu sou preto. Tá ligado? Meu pai veio do Dick. Não descia ainda. E aí, tipo, mano, beleza. Mas só que aí. Rufem os tambores. Exu. Exu, orixá. Exu, entidade, já também arrepia. Exu, orixá. Exu, entidade. Exu da Umbanda. Exu do Candomblé. Exu do Ifá. Exu africano. Exu europeu. Exu americano. Exu asiático. Exu. Exu foi me ajudando. Passou o primeiro ano, tava demorando para os documentos andar. Que Exu. Passou o segundo ano, o documento tava demorando pra caralho, aconteceu muita coisa sinistra na minha vida. Exu. Aí, segundo ano pra frente, eu, cara, Exu, então, a gente vai ter que vamos dar umas mexidas. Você mexe uns palitos aí, eu mexo uns palitos aqui. Aí eu comecei a colocar quartinho de água todo dia pra Exu. Eu já fazia algumas coisas, mas só que tinha momentos assim que, tipo, mano, eu não tinha onde dormir aqui. Então, tipo, não tinha essa. Eu mantinha a rotina da forma que eu conseguia, entendeu? De acender uma vela, de todo em qualquer encruzilhada, laroie, Exu, laroie, Exu, laroie, Exu. Mas assim, às vezes, entendeu? Então, quando a primeira oportunidade que eu tive de, tipo, mano, esse daqui vai ser meu cantinho, sei lá, por 10 dias, copo d'água, banana, o que tem? Exu, sabe? Comecei a alimentar Exu, comecei a alimentar o orixá Exu. E aí, depois comecei uns cultos de Fá. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, comecei a fazer os meus trabalhos, né? E aí a vida começou a andar de fato. E aí, recentemente, eu joguei com um babalô que ele me disse assim, ó, você não liga não pra esses caras. Não liga, não dá voz. E aí, aquele medo que eu tinha lá nos meus 3 primeiros dias, saiu. Eu, quer saber? O seu babalode, porque filho, o que o babalode faz na vida do crente, vocês não estão ligados. Quando o babalode fala A, é A. Quando ele fala Z, é Z. Então quando ele falou, mano, desliga, esquece esses caras. Que, entendeu? Vou fazer aqui um ebó para os caras pararem de te perseguir e vai dar certo. E eu, ok, confio em você. E aí, então, tipo, pela primeira vez eu tô vivendo os meus primeiros dias, as minhas primeiras semanas, sem se preocupar com o FBI, com a CIA, se estão me investigando, se estão vendo meu cu, se deixaram de ver meu cu, entendeu? Se estão me vendo pelado, entendeu? Deixa aí, assim, foda-se, vai pra merda, entendeu? Não, com todo respeito, entendeu? Respeito, eu respeito o ser humano, eu respeito todo e qualquer ser humano. Agora, questão de organização, questão, né, de nome, passa beijo no ombro, recalque longe, uma outra
realidade quântica que nem chega na realidade, na ciência quântica que o mundo tem e irá ter daqui a, sei lá, a 1000 anos. 3 mil, 5, 10 mil anos. Entendeu? Então é isso. E aí, tipo, eu realmente desliguei, sabe? Desencanei. Até porque também eu não fiz nada de errado, não tenho nada pra temer. A minha única questão era porque eu era preto, porque eu tinha passado por abuso sexual e eu não queria, tipo, passar por outras coisas. Que, enfim, acabou se tornando, nesses últimos 4 anos, uma questão. Mas, como eu falei, Exu. E aí, cada vez que eu fui fortalecendo mais a minha espiritualidade, mais essas coisas foram desaparecendo. E aí eu fiz esse jogo com o babá e aí foi tipo a confirmação que eu precisava, assim. Por isso que eu digo, as palavras têm poder. Mas só que engraçado, né? Eu fiz esse jogo, tipo, umas semanas atrás. E aí, algumas semanas atrás vem esse caso. E aí, cara, por isso que eu... Não. Tá? Ó, esse povo americano, esses últimos dias eu tô vendo uns movimentos da hora, hein? E aí, mano, E aí aconteceu esse último caso. E aí eu vi, tipo, o povo americano falando assim, não, a gente quer ver o que aconteceu, a gente quer saber quem são os nomes, a gente quer saber quem tá lá dentro, povo de direita, povo de esquerda, os republicanos, os democratas geral, a gente quer ver o que tá acontecendo. A gente não quer silêncio, a gente quer palavra, a gente quer ação. E aí, mano, quando o povo se junta, não tem como, tá ligado? E aí, uma das coisas assim que eu vi muito os americanos dizendo, o povo americano, o público americano dizendo, tipo, a desconfiança deles do FBI, da CIA, de outras agências da inteligência, estarem envolvidas com ações de pedofilia, com ações de abusos sexuais, com ações dentro desses termos, né? Os americanos, assim, tipo, não confiam, zero. E assim, não tô falando dos democratas ou a esquerda radical, não. É republicano, é democrata, é o centro. Ninguém confia nesses caras. Ninguém. Caraca, então aquele medo que eu tinha, não sou só eu, tá ligado? Não sou só eu, porra. É a porra dos Estados Unidos, filhão. É os Estados Unidos que não confiam em vocês. É os Estados Unidos, é o povo. É quem paga imposto, é quem trabalha, é quem dá, são os professores e os professores que dão aula nessas escolas para fazer que vocês tenham capacidade de entender que o povo não confia em vocês. Aí eu fiquei, caraca, é isso, porra, é isso. E aí, cara, então assim, foi um momento assim, desde quando eu cheguei e essa investigação começou, eu fiquei com muito medo. E realmente, assim, não é porque, tipo, fazer coisas erradas. Gente, eu nunca fiz coisas erradas no Brasil, nunca me envolvi com tráfico de drogas, nunca roubei, nunca matei, sabe aquele discurso de metrô? É isso, gente, sem caô. Nunca matei, nunca roubei, nunca assassinei, nunca estrupei, nunca fiz porra nenhuma dessas merdas, fi. Eu sempre tentei fazer tudo mais certinho possível. Olha que eu já passei dificuldade pra caralho nessa vida. Mas eu sempre fiz a coisa mais certinho possível, vagabundo. Sempre ali, sabe, no limite da malandragem. No limite da malandragem. Malandragem, limite. Entendeu? Então, cara, E aí, tipo, você sabe que tem... E aí eu sempre ficava, mano, o que esses caras estão fazendo? Aí eu percebi, mano, assim, tipo, não foi só uma pessoa, foram várias pessoas, mano, não dá pra confiar nesses caras, não confia nesses caras, não confia nesses caras, não confia nesses caras, não confia, não confiar, não confiar, não confiar, entendeu? Se fosse um rap, não confia, não. Não confia. Então é isso, não confia. E aí eu não estou sozinho nessa. E aí, tipo, mano, o Babala já tinha me falado pra perder o medo. 2, inclusive, eu já tinha feito o jogo pra saber se eu tinha que voltar a fazer arte, se eu tinha que voltar a fazer música, se eu tinha que seguir com os meus planos. E 3 foi essa confirmação aí de saber que nem o povo confia nas inteligências americanas. Eu confio no povo americano, não confio em vocês, inteligência, é isso aí.
Então é isso, agora eu vou mudar de cenário de novo pra gente encerrar o vídeo. Ai, caralho, gente. Que assunto chato. Mas obrigado. Gratidão, povo americano. Povo. Os caras da inteligência. Gratidão a vocês que saíram às ruas e se manifestaram em prol do povo latino. Quando eu vi isso, cara, eu chorei, eu tive surtos, porque esse é os Estados Unidos que eu vim, tá ligado? Essa é a Califórnia que eu vim. Aí de novo, quando eu vejo o povo se manifestando, e tipo, cara, não vamos deitar pra esses pedófilos, não vamos deitar, não vamos passar pano branco pra esses abusadores. Porra, não, essa galera tem caráter, essa galera que vai pra igreja, essa galera que é de direita, tem uma galera de caráter. Então, tipo, gratidão a vocês, cara. E, mano, tipo, eu não sou aliado de direita, eu não sou aliado de esquerda, eu não sou aliado de porra nenhuma. Mas houve uma frase recentemente e eu adotei ela pra toda a minha vida. Eu não sou de direita, nem sou de esquerda, eu sou das ideias. Então, pros Estados Unidos, só uma coisa, eu não sou de direita, nem sou de esquerda, eu sou das ideias. E se a ideia do povo americano é que esses arquivos saiam, que a gente sabe quem são os nomes, quem são esses abusadores, quem são esses filhos da mãe, pra não dizer outra coisa, que esses arquivos saiam, eu respeito suas mães, que esses arquivos saiam. É povo, mano, americano, cara, republicano, democrata, o povo, não é partido, é o povo que quer respostas. Sabe, ontem eu fiquei pensando, cara, qual outro lugar do mundo tem casos tão absurdos quanto esses? E tem, mas eu acho que não chega nem aos pés disso que a gente viu do caso de disso que a gente viu do Epstein, não chega nem aos pés. Sabe, que os caras, os cabeças que estão organizando isso. Então, cara, se vocês têm respeito pelo povo, pelo público americano, liberem a merda desses arquivos, liberem esses arquivos, soltem esses arquivos, falem. Se vocês querem daqui a 500 anos, 1000 anos ser uma nação respeitável, é a atitude de agora que vai fazer isso acontecer. Então é isso. E aí não, pelo menos assim, nesse caso de abuso, né? Pelo menos nesse caso dá pra entender assim qual que é o posicionamento do povo. E dá pra eu me posicionar também, sacou? Dá pra eu me posicionar, então eu perdi um pouco medo de viver os Estados Unidos nesse sentido. Agora eu sei exatamente em quem eu não devo confiar a inteligência e quem eu posso conversar, o povo americano, sacou? Eu entendi isso. Isso pra mim eu acho que foi libertador, real, oficial. E cara, eu ficava com muito medo, assim, eu também ficava sempre, sabe, tipo, não, tem que ser o padrão, mano. Que padrão, caralho, mano. Eu sempre falei pros meus amigos, cara, eu quero ter a barriga do Zeca Pagodinho. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarita, espera ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço pela barriga que Deus me deu. Entendeu? Então, tipo, mano, eu sempre ficava assim, não, tem que ser padrão, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ai, mas os caras vão me investigar o cu, mano. Quem tá errado são eles. O povo
entendeu? O povo que vai para, o povo que come hambúrguer, o povo que come McDonald's, eles não estão errados. Eles não estão errados. Eles pagam os seus impostos todas as vezes que eles vão comer McDonald's e hambúrguer. Eles não estão errados, entendeu? Então eles estão tão certos. E aí perdi esse medo. E disse mais, assim, tipo, cara, eu tenho certeza. Que eu já quero ser do movimento underground, quero ser tipo um Emicida, entendeu? Eu quero ser do underground, eu não quero, tipo, eu quero ser independente. Eu não quero ser um artista que vai me filiar com ambições grandes e coisas gigantes e depois toda aquela nojeira que a gente já sabe que acontece, né, dentro desse mundo, né? Mas eu quero realmente, sabe, ser underground. Aquilo, mano, sem caô, hoje em dia eu percebo, cantar dentro do metrô é a realidade que eu quero pra mim. Colar nos slams, nos batalhas de sarau, na poesia, o bagulho todo, é a realidade que eu quero pra mim. Eu quero ser tipo um Marcelo D2, um Emicida, máximo Emicida, no máximo uma Erykah Badu, no máximo uma Lauryn Hill, no máximo, quem? Eu pensei agora, o Salvador da Rima, no máximo esses caras aí, entendeu? Racionais, eu acho que eles também foram. Você vê, eu acho que isso que a gente tem que valorizar a cena brasileira, tá bom? A cena brasileira, cara, a gente tem pérolas, os caras não fazem essas merdas. Você vê Racionais se envolvendo nessas merda? Você vê o Emicida se envolvendo nessas merda? Você vê o MV Bill se envolvendo nessas merda? Você não vê os caras se envolvendo nessa merda. Respeitem a cena nacional, respeitem. Emicida, Racionais, MV Bill, os caras não são de mano. Os caras são... Acho que os três que eu citei, os caras têm devoção pelos orixás. Essa é a nossa cena de rap. Esses são os nossos OGs. Respeitem. E... mano, é isso também, entendeu? Eu tô com os caras. Então, tipo, não há o que temer. E antigamente eu também ficava muito em silêncio sobre o que aconteceu comigo. Hoje vai ser o meu primeiro vídeo e eu não vou ter medo de postar, nem de conversar com isso mais pra frente. Eu não vou ter medo de ser eu, sabe? De ter minha barriga, meu peito, entendeu? E é isso, eu sou quem eu sou. Tenho orgulho, graças a Deus que eu tô na oportunidade de comer, cara. Eu já fui magro por não ter o que comer, agora eu tô gordo porque eu tenho que comer. Gratidão, Ludumare, gratidão, Exu. E é isso. E aí eu percebi que também, cara, é isso, né? Eu sendo underground, eu sendo o artista do povo, eu vou sempre ficar do lado do povo. Então, seja o povo republicano, seja o povo democrata, seja o povo no Brasil, de esquerda, central, pela direita que eu converso, entendeu? Seja povo. Seja as ideias, nós conversa, entendeu? Seja as ideias, não, pode ser até, depende, né? Pode ser tudo, eu converso, não sou isso. Não sou de direita, não sou da esquerda, eu sou das ideias. É isso, a gente tem que ter essa humildade, cara, a gente precisa ter essa humildade, para as coisas acontecerem. Então, mano, perdão, aí, se for uma extrema direita, mano, tá aberto a diálogo, chega aí, nós conversa. Extrema republicana, chega, nós conversa, entendeu? Então, tipo, não tem real, não tem. E aí eu percebi, não, eu vou fazer arte pro povo e eu vou ser arte pertencente ao povo. Eu nunca vou sair disso daqui, tá ligado? Primeiro que, né, só tô fazendo um vídeo. Mas eu nunca vou sair disso daqui, então, tipo, não tenho esse medo. Eu acho que esse medo passou, né, de me associar com pessoas maldosas, de me associar com coisas ruins. Passou, eu acho que depois de tudo que eu já vi nessa vida, de tudo que eu já entendi nessa vida, e eu sei que eu preciso manter humildade sempre, mas esse medo passou. Então é isso, gente. Esse é o porquê. Porque, sim, eu passei por abuso na minha infância, mas sim, eu também percebo que pessoas, independentes de direita, esquerda, republicanos ou democratas, as pessoas elas não concordam com isso. As pessoas elas não concordam em terem abusadores, estrupadores, pedófilos em posições de poder. E a gente sem poder fazer nada. E eles em silêncio. O povo não concorda com isso.
E se tem algo que eu tenho fé. Se é algo que eu tenho... Ó, me arrepiou o bagulho. Se tem algo que eu tenho fé, é no povo. Então vocês aí, que se colocam contra o povo, querem silenciar o povo, que não querem dar informação pro povo, sua hora vai chegar. É isso, família. Falou! Primeiro vídeo, hein? Agora eu vou fazer vídeo todo dia, toda semana, entendeu? Sem medo, porque é nós por nós. E depois de nós é nós de novo. Falou! Aroyeixo!